começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Convidamos corretores de imóveis para responderem uma simples pergunta. O que você faz? Saber o perfil do cliente, né? O que ele procura, metragem, bairro. Então, perguntamos o que isso significa para quem conseguiu achar o seu imóvel ideal. A gente sabe o que você faz de verdade e seu real impacto na vida de tanta gente. Compre e alugue agora. Kleber, esse podcast tá ficando importante agora, hein? Eu vim para São Paulo e eu percebi que o nível subiu. Nós estamos sentando, ou na verdade trazendo para nossa mesa as principais pessoas desse país no segmento. E é uma honra. Não sei o que está acontecendo, que o pessoal acho que danou acreditar nesse projeto que surgiu de um evento despretensioso em Joinville, tá lembrado? Quando a gente se conheceu? Claro, eu não tenho dúvida, porque um projeto, quando ele tem um futuro, as pessoas começam a participar, porque faz sentido para elas, o que talvez faça sentido para você. Mas antes da gente apresentar o super convidado de hoje, queria agradecer rapidamente os nossos patrocinadores que tornam isso tudo aqui possível, né, Cleberson? Vamos lá, a lista é grande hoje. A lista é grande. Queria agradecer o pessoal do IBREP, que está desde a primeira temporada apoiando esse projeto educacional. Queria agradecer também o pessoal da minha querida Black Marketing, que edita esse material e entrega isso para você no YouTube e no Spotify. Queria agradecer o pessoal da Atmo Investimentos Imobiliários, que é esse crânio aqui sentado do meu lado. Queria agradecer também o pessoal da Compre e Aluga Agora, que apostou no nosso projeto. Queria agradecer o pessoal da Xstay, que sempre recebe a gente da melhor forma possível em várias cidades desse país. Queria agradecer também o pessoal da Tecmob e o pessoal da P11 do Grupo Santander. Pessoal, obrigado. Nada disso aqui acontece sem vocês. E lembrando, se você quer participar junto desse time, aí embaixo nos comentários, deixa seu comentário, quero participar, quero apoiar essa iniciativa, que a gente vai entrar em contato com você. E agora... Qual é a maior rede de imobiliária do mundo, Cleberson? Eu não tenho dúvida. Para mim é Remax. Remax. Então, nada mais justo da gente conhecer o cara que toca isso tudo aqui no Brasil, CEO da Remax, Peixoto Acioli. Prazer. Honra estar aqui com você, Renato. Cleberson, prazer muito grande, muito grande. O prazer é nosso. Dá até meio que um nervosismo assim, né? Mas você é assim mesmo, né? Você tem esse tic-tac no coração. Sou emocionado. Na verdade, muitas vezes é a pessoa que está na frente, sabe? Ele se encanta, assim. Então, eu acho que tem um pouco do lado afetivo dele aí. Ele adora um cara de peso. Exatamente. Peixoto, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por estar aqui com a gente. Antes de tudo, já parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí ano após ano. Mas, para algum desavisado de plantão que não conhece muito da história sua ou da rede que você representa aqui no Brasil como CEO, conta pra gente como é que vocês se juntaram nesse caminho, como é que você veio parar aqui como CEO da Remax Brasil? Na verdade, essa história começou em 2009. Eu na época, estava na Adit, que é uma entidade que eu tenho um respeito muito grande, que eu colaborei com o Felipe Cavalcante para fundar. E naquele momento, eu recebi um convite do Paulo Toledo, do Renato Teixeira, de José Luiz Montes. Fui almoçar com o Paulinho e aí ele disse, tem um projeto que a gente está trazendo para o Brasil e a gente queria que você tocasse. E depois ele fez uma reunião comigo, com o Renato, com os outros sócios e eu decidi mudar para São Paulo. Eu sou de Maceió, como eu falei, a sede da Adit era em Maceió e tinha muita vontade de vir para São Paulo, então juntou a fome com a vontade de comer. E é engraçado porque na Adit eu rodava o mundo buscando um investimento internacional.
E cada lugar do mundo que eu ia, eu encontrava uma placa da Remax. Um balãozinho. Então, quando ele me falou da Remax, eu cometi um dos maiores erros da minha vida. Eu disse sim para o convite antes de negociar o meu salário. Porque eu fiquei tão empolgado. Então, Já sabia. Tá aí uns 30%, Cleverson. E aí a gente começou em 2009, Renato liderava a companhia, eu era diretor executivo. Em 2013, a gente teve novos sócios entrando na companhia, caras que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Beto Rocha, o Fernando Albuquerque e o Ricardo Seton, caras que tinham fundado a Agra, tinham comprado 2 outras empresas de capital aberto, e eles vieram exatamente trazer uma pegada de maior governança. Naquele momento eu me tornei vice-presidente da companhia, e em 2015, final de 2015, o Renato me convidou para assumir a presidência da companhia e de levar meu nome para o conselho. No começo de 2016 foi aprovado, e aí eu comecei essa história. Na época a gente tinha 117 franquias, tinha aí um VGV de pouco mais de 500 milhões de reais e menos de 1.000 corretores associados. Passados esses anos aí todos, a gente hoje está com mais de 600 lojas. Nos últimos 12 meses, a gente tem um valor geral de vendas de mais de 12 bilhões de reais. E hoje eu trabalho para 10 mil pessoas. Né? Mais de 10 mil associados na Remax. Tem 10 mil patrões. Eu gostei do que você falou aí. Eu trabalho para 10 mil pessoas e não mas é a pura verdade, né? Quem está com um cliente nosso na ponta é o nosso corretor associado. E diferente da maioria, acho que de todas as imobiliárias no Brasil, e essa é uma diferença gritante em relação à Remax, nós não contratamos corretor. Os corretores é que contratam a gente. Tanto é que o corretor, ele paga um FII mensal para a imobiliária Remax. Porque também aí tem uma outra percepção do mercado. Na cabeça da gente, quem paga a comissão é o corretor que paga a comissão para a imobiliária, e não o contrário. Em tese, quem faz a venda, quem está com o cliente, quem faz toda a negociação, quem faz a entrega para o cliente final é o corretor. Ora, se ele é que vende, ele é que gera comissão. Se ele gera a comissão e a imobiliária recebe, ele está pagando a comissão para a imobiliária. Por isso que a Remax ela tem esse viés um pouco diferente do mercado tradicional. Bacana. Que ano que isso tudo começou? Nos Estados Unidos, começou em 73, no Brasil em 2009. Então a gente está completando esse ano 15 anos de Remax no país. 15 anos. E o Peixoto? Então, 15 anos de Remax, eu tinha cabelo preto, 10 quilos a menos, e comecei logo no início. Em 2016, quando eu assumi a presidência da companhia, em seguida, 2018, eu me tornei sócio também da companhia. Então conseguiu fazer equiparação salarial já? Consegui fazer equiparação salarial. Agora, presidente, eu pago meu próprio salário. Não, e o pior de tudo é que eu escolhi esse salário aqui, ó. Eu chego nas reuniões de conselho e aí eu falo, pessoal, eu tenho muito orgulho porque mais de 200 pessoas na Remax têm uma remuneração maior do que a minha. E aí um dos nossos conselheiros, que é o Beto Rocha, ele fala assim, putz, lá vem ele pedindo aumento de novo. É uma forma inteligente de pedir aumento, né? É isso. Não tem dúvida. Peixoto, e nesses anos todos à frente da Remax, acho que uma das coisas que a gente mais enfrenta no Brasil é exatamente essa flutuação. Nossa economia é algo que, apesar de 15 anos ser muito tempo, a gente olha e fala, caramba, sobe, desce, um dia de um jeito, outro dia de outro jeito. Qual foi até hoje, na frente da Remax, o maior desafio que você já enfrentou? Cara, eu acho que os desafios que a gente passou dentro da Remax nunca foram desafios externos, sempre foram desafios internos. Porque se você observar direitinho, todo o mercado imobiliário, em qualquer lugar do mundo, ele é igual. A base dele é igual. Todo cliente que quer vender um imóvel, quer vender um imóvel o mais rápido possível, pelo melhor preço possível. E todo cliente que quer comprar um imóvel, ele quer comprar o melhor imóvel possível, pagando o menor possível. Isso em qualquer lugar. Na China, Japão, Índia, Rússia, Argentina, Brasil. Então o mercado ele é igual. Eu fico muito preocupado quando as pessoas, quando os corretores associados, aliás, quando os corretores imobiliários, donos de imobiliária, ficam muito preocupados com as crises, com os problemas, com os desafios. E por que isso? Porque, cara, quando você vê, vamos lá, Covid. Na Covid você teve uma mudança
de dinheiro, mudança do dinheiro na mão das pessoas. O fluxo. Né? Você pega, por exemplo, eu não vi fogueira de dinheiro. Então ninguém queimou dinheiro na rua. Por outro lado, o dono do restaurante, o dono do hotel, o dono da pousada, ele para se virar nos 30, ele teve que vender o imóvel dele, mudar o padrão de vida. Em compensação, aquele cara que estava vendendo máscara, institutos de saúde e tal, eles começaram a ganhar mais dinheiro. E a gente tem um negócio, Cleberson, que eu acho fantástico, a gente está no meio disso tudo. Então, independente do movimento externo, para quem está vendendo e quem está comprando imóvel, a gente está no meio. Eu não conheço nenhuma outra empresa, nenhum outro segmento tão fantástico quanto o segmento de transações imobiliárias. Então, eu não acredito muito em crise externa. Peixoto, mas aí vem a taxa de juros e a taxa de juros vai para 12%. Bacana, compara com a Argentina, que não tem nem, não tem sequer, a Argentina não tem sequer crédito imobiliário. Uhum. Então, e a gente tem lá, o faturamento da Remax na Argentina é 5 vezes maior do que a Remax no Brasil. É um negócio impressionante. É a melhor operação do mundo. Então, assim, mais uma vez, cara, não dá para ficar na mão do externo. Agora, internamente, a gente tem uma série de desafios, a gente tem tivemos uma série de problemas, e eu acho que o maior deles foi a gente querer tropicalizar o modelo Remax. A gente começou a olhar, não, aqui no Brasil é diferente. Não funciona, Aqui não funciona, aqui é diferente. E a gente pagou um preço, cara, gigante por essa decisão. Na hora que a gente começou a perceber que o mercado imobiliário no mundo é igual, e a Remax, em todos os lugares que ela dá certo no mundo, nos mais de 50 países que ela é líder absoluta de mercado, eles fizeram a mesma coisa. A gente disse, pô, vamos deixar de ser tão inteligente, ser um pouquinho mais burrinho e vamos seguir o que os americanos falam. Vamos fazer o que já está funcionando lá sem inventar. A gente começou a dobrar de tamanho todos os anos. Todos os anos. Então, acho que o maior desafio, sinceramente, foi quando a gente quis reinventar uma roda que já estava inventada. Legal. E para quem está nos ouvindo aqui, como é o modelo Remax? Né? Porque às vezes você olha, passa ali, acha que é uma imobiliária tradicional. Ela é uma franquia? Ela é de um dono só? Como é que é essa estrutura? De repente, para quem também é da área, fala assim, não tinha pensado nisso como um negócio. Cara, primeiro, assim, eu queria dividir esse tema em duas categorias. Uma no formato jurídico. Né? Sim, a Remax tem um fundador chamado Dave Liniger, com a fundadora, a esposa dele, a Gayle Liniger, lá em 1973, que eles perceberam o seguinte, eles perceberam que os donos de imobiliária, inevitavelmente, nos Estados Unidos, perdiam seus melhores corretores. Sim. E os seus melhores corretores montavam a sua própria imobiliária e levavam ainda os 2, 3 melhores corretores daquela imobiliária. Uhum. Conhece essa história no Brasil? Todo lugar do mundo. Quantas você quer que eu te conte? E aí ele disse assim, o que é que eu posso fazer para inverter essa ordem? Como é que eu posso resolver essa situação? E mais uma coisa que ele percebeu, que aqueles corretores que saíam e eram os melhores, que passavam 95% do tempo deles fazendo venda, eles, quando montavam as suas imobiliárias, tinham sérias dificuldades. De gestão. Porque eles não eram pessoas de gestão. Eles eram pessoas de venda. E naquele momento que eles abriam as suas imobiliárias, eles passavam 80% do tempo tendo que fazer gestão e apenas 20% do tempo tendo que fazer vendas. Quando ele tinha sucesso, exatamente porque ele fazia o contrário. E aí ele quebrava e voltava para a imobiliária. Então esse é um ciclo que a gente percebe no mundo inteiro. E aí ele disse assim, putz, você pega, por exemplo, o consultório médico. Tem o dono do consultório e você tem aqueles médicos que são associados. Cada médico associado paga um FII mensal e paga um percentualzinho da consulta para o dono do consultório. Eles vão fazer isso com a Remax. Pra você ter ideia, o sucesso foi tão grande que a gente foi investigado por organismos governamentais antifraude. Eu não sei se foi FBI, se eu não me recordo. O que achava que era uma pirâmide? Porque a gente começou a crescer muito nos Estados Unidos. Olha, você vê que absurdo. E no final das contas, a gente começou a crescer porque a gente colocou o corretor no centro do negócio. Né? E mais ainda, a gente começou a perpetuar aqueles donos de imobiliária que viviam em crise porque perdiam seus melhores corretores. Dave Liniger e a Gayle Liniger tiveram uma trajetória super bacana. A companhia sempre foi franchising.
Então, esse modelo de negócios eles replicavam para outros empresários através da venda de franquias, e a Remax tem esse DNA, que é um DNA de franquias. E aí eu falo, Cleberson, Renato, que é um negócio, eu acho o franchising um negócio muito mágico, porque você imagina, a gente tem mais de 600 lojas, isso significa que eu tenho mais de 600 empresários e empresárias que têm o mesmo desejo que o meu, que trabalham com a mesma força que eu trabalho e que têm o mesmo objetivo, que é transformar a Remax sempre na empresa número 1 do seu bairro, da sua cidade, da sua localidade. Então, é difícil você combater uma força onde você tem tantos homens e mulheres de negócios envolvidos, e a gente ainda tem um passo muito maior que esse, porque o nosso corretor, ele é empresário, ele é empreendedor, e é dessa forma que a gente vê. Então a gente tem mais de 10 mil pessoas que são donas do seu próprio negócio, embaixo de uma única marca que eles são os donos. Hoje a gente está lá, aberto, abrimos capital na Bolsa de Nova York, tem toda uma história por trás disso, mas se você é franqueado, você comprou um contrato de franquia, né, você tem um título, aquele título faz com que você seja um dos donos da companhia. Então eu falo que a Remax é o seguinte, você é associado da Remax, você é um pouco dono da Remax. Então esse é um ponto, do ponto de vista jurídico, sobre como a gente faz negócio. Do outro ponto de vista, e aí as pessoas às vezes conversam, o que é que a Remax tem de diferente, o que é que modelo Remax é esse, isso funciona, isso não funciona. E assim, cara, eu sou muito ligado ao franchising, e eu acho que a gente vive no segmento do franchising mais desafiador, porque é serviço puro. Quando você vai para o Boticário, por exemplo, você tem um perfume, e o perfume está padronizado. Quando você vai para o McDonald's, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pix com pão com gergelim, é para todo mundo, qualquer McDonald's do mundo, que é o Big Mac. Quando você vai para uma empresa como o Sancasec, por exemplo, Sancasec é serviço, mas no final das contas é um serviço produtizado. Porque você sai com vestido, você sai com um terno, e você olha se aquilo funciona, aquilo está funcionando, aquilo não está funcionando, está cheiroso, não está cheiroso. Agora, o nosso caso Capital humano. é um inferno, porque você não tem controle nenhum de nada. O que é que você tem que fazer? Primeira coisa, muito treinamento. Muito treinamento. Então, a base do nosso negócio é educação. E segundo, no final das contas, o que a gente pega são as melhores práticas do mercado imobiliário mundial. Nós somos um organismo vivo. Todo dia a Remax evolui. Tem coisas que são muito básicas, e isso daí é o arroz com feijão. E a gente faz o melhor arroz com feijão do mercado imobiliário, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas todo dia a gente traz um pouco mais de tempero, porque a gente tem uma inteligência coletiva de mais de 145 mil pessoas no mundo inteiro, vendo o que funciona e o que não funciona, e aquilo que funciona a gente passa para a rede, aquilo que não funciona a gente também passa para a rede para as pessoas não fazerem. Então a gente é uma caixa de ferramenta, onde tudo está lá dentro. Então a gente atende desde imóveis usados, e a gente estava falando há pouco, o Renato em off, aqui antes da gente entrar, falando sobre lançamento. A gente tem 15% do faturamento da Remax é lançamento. Sim. Mas a Remax só trabalha com imóveis de terceiros. Não, a Remax não trabalha só com imóveis de terceiros. Inclusive, possivelmente, aí a gente vai apresentar nos próximos dias uma conversão que vai mexer bastante com o mercado. Tomara que dê certo. E é uma grande empresa de lançamentos no Brasil. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que a gente trabalha todos os segmentos, porque a gente é um reflexo daquilo que acontece nas transações imobiliárias no mercado imobiliário brasileiro. E hoje, Peixoto, só corretor ou quem, na verdade, já tem o Cresci, ele pode se emparcerar com a Remax, se associar à Remax? E se ele pode, existe uma prova, um teste, ele tem que passar por uma avaliação? Como é que é o modelo hoje de ingresso? Você tem duas situações. Você tem um corretor e você tem um dono da imobiliária. O corretor e a corretora, eles têm um franqueado. Se tem uma coisa que a gente faz é seguir a lei em todos os países que a gente atua. Então, para mim, não existe corretor com Cresce. Só existe corretor. Por quê? Porque o corretor tem Cresce. Quem não tem Cresce Não é corretor. ou é estagiário ou é um cara que está trabalhando de maneira errada
à margem da lei e eu não concordo com isso. Então, a gente tem os corretores e tem os corretores em treinamento, que são aqueles que a gente chama, que são os estagiários, que tem toda a documentação do CRES. Então, primeira coisa, precisa ter CRES para ser corretor. Ah, Peixoto, mas eu não tenho CRES. Beleza, você entra, você tem uma coisa que é mamão com açúcar, é curso para tirar o CRES. O BREP que sabe, né? Tá aí. É mamão com açúcar. Você não compara. Eu sinceramente, eu não conheço nenhuma profissão que dá tanto dinheiro quanto a de corretor e tão fácil de inserção. Tão fácil de inserção. Eu faço um desafio para todo mundo do mercado imobiliário. Estude a metade do que um médico estuda, a metade, e veja se você não vai olhar para o lado e vai ver que você está ganhando o dobro de qualquer médico que você conhece. Agora, não dá para ficar sendo demonstrador de imóveis. Não dá para não estudar, não dá para não ter estratégia. Então, primeira coisa, a pessoa precisa ter o CRES ou ela vai tirar o CRES. Isso para ser corretor. Para ser dono de imobiliária, a gente segue a mesma legislação. Você precisa ter alguém que tenha CRES para ter um CRES jurídico. Peixoto, todos os seus franqueados têm CRES? Não. Eu tenho parte dos franqueados que têm CRES, parte dos franqueados que não têm CRES, que são sócios de pessoas que têm CRES e trabalham, por exemplo, na área de pessoas, sejam psicólogos, sejam ex-bancários. A gente tem muitos ex-bancários agora procurando a gente para montar uma franquia. Os bancos, cada vez mais, eles estão encolhendo e o gerente do banco, ele é nitidamente um cara de relacionamento. Sim. E no mercado imobiliário ganha dinheiro quem tem relacionamento, quem faz relacionamento. Imagina você, com todo o relacionamento que você tem, advindo de uma trajetória e de uma carreira no banco de 10 anos, 15 anos. Você entra na Remax, tem todo o know-how, toda a estrutura de como você fazer. Ao invés de você vender título de capitalização, você vai vender um imóvel por 1 milhão, vai ganhar 60 mil de comissão, dividido, evidentemente, com todos os seus parceiros e tem uma chance de retorno muito maior. Então a gente tem tido uma procura muito grande de gerentes que estão deixando os bancos. E pega a visão, audiência, porque um cara que é gerente de bancos, que conhece de investimento, que gerencia carteiras com vários ativos diferentes, qual que ele está escolhendo? Imóvel. É a mais pura verdade. Então, o dono da franquia Remax, Renato Cleberson, ele é um cara que, primeiro, gosta de gente. Não adianta você querer ser franqueado se você não gostar de gente, porque tudo é em torno de pessoas. Sim. Ele precisa gostar de servir. Ele tem que ter essa característica. Ele tem que ter uma característica e ter pessoas na empresa dele que tenham características de servir o corretor, servir o cliente. E a Remax, ela dá toda uma infraestrutura e toda uma caixa de ferramentas para ele economizar uma quantidade gigante de tempo de aprendizado. Ele vai ganhar dinheiro no primeiro mês? Possivelmente não. Ele nem vai ganhar dinheiro no primeiro mês, ele não vai ganhar dinheiro no segundo mês, do mesmo jeito que uma pessoa que nunca dirigiu uma Ferrari vai conseguir dirigir uma Ferrari no primeiro dia da mesma forma que um piloto que já dirige a Ferrari há 5 anos. Tem uma curva de crescimento, uma curva de aprendizado. Agora ele vai estar com a Ferrari e não vai estar com o Uno Mille. Nada contra o Uno Mille. E o Uno faz muita coisa. É o deus das estradas. Peixoto, a gente já teve aqui gente com crachá, a gente já teve aqui gente com uniforme da empresa, como você está, inclusive, mas com tatuagem é a primeira vez que eu vi, hein? É, né? Helping people win, ajudando as pessoas a vencerem. Cara, mas isso não é uma... Eu acho que a Remax, a gente tem inclusive uma dificuldade, tem um desafio interno, eu tenho um desafio interno na área de marketing, porque muita gente que não conhece a Remax, não, a Remax é uma seita, a Remax é uma seita. Muita gente fala isso, né? E num primeiro momento eu até brincava com isso, mas hoje a gente cresceu tanto que eu estou levando isso muito a sério. E seita é quando você leva as pessoas para qualquer lugar, independente de ser bom ou ruim para elas. O que acontece na Remax é que as pessoas que entram na Remax e fazem o by the book, elas têm um resultado na vida delas muito bacana, um resultado muito grande. Então, por exemplo, eu tenho um casal que eu adoro lá no Rio Grande do Sul, que é franqueado nosso, que é o Leco e a Vanessa. Eu fui na inauguração da loja desse casal. Em Cachoeirinha, uma cidade que inclusive foi detonada agora nas chuvas do Rio Grande do Sul. Uma cidade pequena. Eles trabalhavam com
um público de classe média baixa. Hoje eles têm 2 ou 3 lojas, faturando, sei lá, 50 vezes mais do que eles faturavam. Ele mudou a vida da família dele, ela mudou a vida da família dela. Tudo isso por conta desse... Porque não foi por conta da Remax. Eles é que são os verdadeiros responsáveis. Mas eles utilizaram a Remax como veículo. Então como é que você vai dizer para uma pessoa dessa que, cara, a Remax não é maravilhosa? Então, no final das contas, não tem nada de seita, não tem nada de... A Remax mudou a minha vida. A Remax mudou a minha vida. Mudou minha perspectiva de vida. Eu sempre gostei muito de viajar e adoro viajar a trabalho. Eu conheço gente do Brasil inteiro, eu conheço gente do mundo inteiro. Eu sou um cara, eu acho que eu sou o único cara da minha rede de relacionamentos que, se eu quiser passar Natal ou Ano Novo na casa de uma pessoa em mais de 50 países, na casa, não estou falando num restaurante, na casa, eu posso. Eu tenho amigos hoje em mais de 50 países. E era tudo que eu amava na minha vida, era tudo que eu gostava de fazer na minha vida, era viajar, e eu fazia isso antes, mas a Remax me propiciou isso, me proporcionou isso. Então não tem essa história de seita. O que tem é, através da Remax, muita gente muda de vida. E aí você tem os malucos que vão lá e metem uma tatuagem. Só que o problema é que agora são mais de 500 malucos com tatuagem Remax. Olha só. Então, a gente, sem dúvida nenhuma, é a marca brasileira que mais tem pessoas tatuadas na marca. Inclusive, eu quero dar de presente para vocês. Uma tatuagem? Uma tatuagem da Remax. Vem a franquia junto? Quem sabe? Podemos conversar. Quem sabe? Podemos conversar. Eu tenho mais espaço publicitário que ele. Muito bom, muito bom. Olhando o que você está falando, ninguém defende aquilo que não faz sentido. Né? Eu acho que existe uma coisa na psicologia, a gente fala coerência cognitiva, né? Então eu tenho que ser coerente com aquilo que eu estou fazendo. Então os meus comportamentos refletem a minha ação. Então quando você vê uma pessoa tatuando aquilo, a gente fala que o corpo, a tatuagem, ela é a exemplificação de algo que você está sentindo, né? Então eu quero me expor o nome da mãe, da namorada, daquele momento que está. Então eu quero marcar porque é importante. Então é no meu ponto de vista, uma exemplificação do que as pessoas estão sentindo. Isso é legal, porque aquilo traduz para você até mais do que para o próprio cara, porque você vai ver, cara, eu estou entendendo o que está acontecendo. Isso cativa a gente, né? Porque quando você escolheu lá em 2009 entrar para dentro desse projeto, talvez você não imaginava viver o que você estava vivendo, mas você sonhava. Sem dúvida nenhuma. E esse negócio de tatuagem é muito engraçado, você falando isso. Eu tenho um amigo que é regional nosso, que é o Rogério Morgado, lá do Rio de Janeiro. Eu tenho uma tatuagem, eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela e coloquei nas costas, porque eu não queria que ninguém visse que eu tinha tatuagem. Eu tinha um certo preconceito com tatuagem e eu tinha colocado aqui a cruz e a concha do Caminho de Santiago, que é o que mais representa o Caminho de Santiago. E aí, conversando com o Rogério, muito tempo depois, já depois de eu ter entrado na Remax, eu disse, cara, tatuagem é um vício. Você começa a colocar num par, de jeito nenhum, não vou colocar nunca mais uma tatuagem. Aí meus filhos, né? Eu digo, putz, não, eu vou eternizar os meus filhos. E aí coloquei o nome dos meus filhos. E coloquei uma corrente que representa minhas irmãs e meus sobrinhos. Mas assim, tem uma coisa que eu amo, é ajudar as pessoas a vencerem. E eu faço isso através da Remax. E aí eu coloquei aqui. E recentemente eu coloquei aqui, be fair, seja justo, que para mim é talvez a principal característica do ser humano. Eu não quero que ninguém goste de mim, eu não quero que ninguém me ame. Eu só quero que as pessoas digam que eu sou justo. O paralelo que você está fazendo, por exemplo, eu também, minha avó falava que a tatuagem era coisa de drogado. Eu sempre fui criado numa família muito religiosa e nunca quis. Falei assim, não. Quando eu resolvi fazer, eu sempre fui assim, se eu faço e eu tenho que ser uma coisa que seja... Eu fiz o braço inteiro. Nossa né? Senhora. De uma vez só, 17 horas fazendo a tatuagem. Nossa, eu falei, se for para fazer, vamos fazer do jeito bem feito. Ainda não tem Remax, né? Quem sabe. Mas você sabe que eu acho legal que assim, ó, a gente que estuda outros mercados, e você estava até falando do seu projeto, que no final eu quero que você conte pra gente. Quando você fala de modelo de venda, um mecanismo que fazia muito bem em partes, a questão do marketing multinível, por exemplo. Essa galera era ficcionada por treinamentos e essa galera vestia as camisas das empresas de uma forma surreal. E isso sempre foi um modelo de venda que funciona. Nós, gestores de venda, nós olhávamos aquilo, tinha que fazer igual, tem até a brincadeira, tem que ser igual o Renaudê, tem que ser igual a empresa tal. Tem que ser... porque os caras fazem de forma muito bem feita. E eu percebo que no mercado imobiliário,
a única que eu conheço que faz isso mesmo, de tatuar a alma da pessoa, não tô falando de pele, de insistir nos treinamentos, de levar o cara lá pra dentro, emergir o cara sair pilhado, é a Remax. Então eu acho que daí que o pessoal confunde ou brinca, fala da seita. Porque, cara, não tem... A única forma de você mudar o ser humano é através da educação. Sim. Não tem outra forma, na minha visão, de você mudar. Você tem que dar conhecimento pro cara, dar coisa nova pro cara. Mas você pode entregar um livro de 1000 páginas para ele e falar, toma, se vira aí, ou você pode levar ele para um lugar, como vocês fazem, por exemplo. Tudo bem, a gente pode fazer isso, mas a gente faz isso, a gente faz com gamificação, a gente tem aplicativo de gamificação, a gente tem aplicativos da universidade, a gente tem cursos, a gente tem encontros, a gente tem summit, a gente tem coisa motivacional, Sim. A gente tem informação técnica. Top. Mas tem um ponto importante, é assim, eu acho que a gente valoriza muito. Todo corretor, ele é autônomo. E se tem uma coisa importante na vida do ser humano é a autonomia. Eu comecei a fazer musculação agora porque eu estou morrendo de medo de chegar aos 70 anos, aos 80 anos e não conseguir andar, não ter autonomia para fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Então, pela primeira, eu detesto musculação, eu detesto essas coisas, mas estou agora direto. Rato de academia, óbvio que você não viu o efeito ainda. Ano que vem, a gente vai entrevistar ele com a tatuagem de academia no braço esquerdo ali, ó. Mas assim, No pain, no gain. E é por saúde mesmo, né? Então, mas a autonomia é um negócio muito importante. Sim. E o corretor, ele é uma das poucas profissões do mundo que tem, de fato, autonomia. Ele tem autonomia. Agora, uma das coisas para você ter autonomia é você fazer muita entrega. Então, não adianta você... não, eu sou corretor autônomo, eu faço o que eu quero, e você trabalhar 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana ou fazer part-time. Você vai se ferrar, amigo. Você tem que se ferrar mesmo. Tem corretor que tem que ganhar menos de 1% de comissão. Tem corretor que tem que ganhar menos de 0,5% de comissão. Agora, tem corretor... Eu comprei um apartamento recentemente, eu paguei os 6%, comprei um apartamento na Remax, paguei os 6%, e vou dizer uma coisa, que ele não me escuta, eu achei barato, se fosse ele, cobraria 8%, porque deu um trabalho gigante, era um imóvel que estava complicado, e o cara me deu, de fato, uma grande assessoria. Então, tem corretor que merece ganhar 6%, 8%, 10%, e tem corretor que não deveria ganhar R$50. Eu vejo muita gente falando isso, eu já até critiquei isso em outras situações. Eu vou pro mercado imobiliário porque ele é flexível de tempo. Amigo, ele é flexível de tempo. Só que se você vier pra cá pra trabalhar 2 horas por dia, você vai ser esmagado por uma galera que imprime uma velocidade, uma força que você não tá preparado pra fazer. Assim, ele é flexível, você pode trabalhar a hora que você quiser, desde que você trabalhe 12 horas por dia. Mas é flexível. Ou 24, desde que porque ninguém deixa de ser corretor. Tem um amigo que fala esse negócio de home office. Não, home office da minha empresa é liberado. 2 dias por semana, de segunda a sexta. Você trabalha no escritório, sábado e domingo, tá em casa, você pode fazer home office tranquilo. Então tá. É porque você tem que pagar o preço. Sim. Né? Óbvio que você não pode trabalhar de maneira burra. Você tem que trabalhar de forma inteligente. Agora, trabalhar de forma inteligente, meus amigos, e trabalhar 2 horas por dia, vai chegar um cara um pouco menos inteligente que você e vai trabalhar 6 e vai ter uma performance muito maior. Eu não tenho uma vida acadêmica. Eu fiz depois MBA de gestão de franquias na FIA USP, eu passei pelo IBMEC, eu fiz Cândido Mendes, mas eu não tenho uma formação brilhante. Pelo contrário, eu demorei 10 anos para conseguir me formar na graduação. E demorei porque eu fazia administração de empresas e aquilo que eu via, eu sempre fui um cara muito prático, aquilo que eu via não tinha nada a ver com a minha vida e eu trabalhava no Sebrae na época, muito menos com aquilo que eu via no Sebrae, que naquele momento era o que tinha tudo de informação, de gestão, Empretec, empreendedorismo, estava no Sebrae. E aí eu ficava totalmente desmotivado e vivia perdendo matéria. Mas é o seguinte, eu tenho grandes caras que eu admiro muito, que fizeram Harvard, que fizeram Stanford, que fizeram INSPER, que fizeram FGV. Eu não tenho essa musculatura acadêmica que esses caras têm. Só que é o seguinte, eu tenho uma força de trabalho e uma vontade de fazer acontecer que certamente é maior do que a maioria das pessoas que eu conheço. Então, para compensar a minha pouca capacidade acadêmica, eu trabalho o dobro, o triplo do que um cara desse trabalha. E aí consigo fazer a mesma entrega. É mais cansativo? É, porque eu estudo tanto.
As pessoas, Peixoto, você tem 50 anos, você vive fazendo G4, vive fazendo treinamento, participando de seminário. Daqui a 10 dias eu estou no seminário de inteligência artificial. Você precisa disso? Claro que eu preciso. Todo dia. Porque eu preciso cada vez estar um pouquinho melhor para conseguir levar a nossa empresa para o patamar que a gente tem interesse em levar e que a gente colocou como objetivo. Pô, pode chegar um cara que vem de Harvard, de Stanford, do MIT, muito melhor que eu? Pode. Agora ele vai ter que trabalhar o tanto que eu trabalho, porque senão eu vou dar canseira nele. Tem coisas que são milenárias, né? Assim como você acredita no seu coração, assim você é. Não tem como. É repetição. Sucesso deixa rastro, né? Não é uma coisa que nós estamos inventando a roda, você não está inventando a roda. Eu acho que uma das coisas que é sucesso do modelo Remax é o conceito, né, o plug and play. Que o cara, ele pode ter essas deficiências, mas se ele souber que ele pode plugar nessa estrutura, que é uma tecnologia, um método, é uma tecnologia, a franquia, ela está pensada através de uma evolução. Então ele tem a oportunidade, a possibilidade de remir o tempo, né? Fazer mais com menos, mas porque alguém pagou esse preço da inteligência que vocês entregam hoje. É brilhante que você está falando, Clebson, porque eu falo muito. Ter uma franquia não é garantia de sucesso. É garantia que você tem um negócio estruturado. E aí uma diferença muito grande. No ponto que eu queria fazer a conjuntura aqui do que eu falei no início aqui. Mas não adianta, né? Que você tem tudo isso, é uma ferramenta bacana. A Ferrari. Mas o que está aí dentro? Qual que é a sua vontade aí? Você realmente quer fazer dar certo? O quanto você está disposto a pagar o preço para fazer dar certo? Porque não é barato. As pessoas às vezes acham que empreender, né? Imagina lá em 2009, quando você abriu mão de tudo, você sentiu medo, inseguro, mas falou, cara, eu vou fazer dar certo. O que faz a diferença é, de fato, o quanto você acredita no que você é capaz de fazer. E também entender as limitações, que às vezes, ao longo do caminho, né? Como eu já passei, você vai aprendendo a se reconstruir. Porque a gente, muitas vezes, vem cheio de segurança naquilo que a gente era. Só que para o caminho futuro, aquilo que a gente era não vai levar a gente para frente. A gente precisa se reconstruir o tempo todo. Isso que é a parte mais difícil. Talvez você esteja vendo o podcast aí e está pensando assim, não, eu não preciso de uma franquia, não preciso de um parceiro, eu sou capaz. Você pode até ser capaz, né? Mas a gente sempre precisa de ajuda, a gente sempre precisa de uma parceria e pode ser que a solução que a Remax entregue seja o que você está precisando. Que bom. Legal. Peixoto, nosso mercado o mundo, na verdade, está em constante transformação. E a gente falou em alguns outros episódios sobre essa questão de comportamento, de consumo, que tem mudado, tem isso, tem aquilo. E vocês agem em bloco, o que, de certa forma, dá até mais trabalho. Você mover um bloco do tamanho do de vocês na mesma direção. Mas, além dessa pergunta, eu queria entender, assim, o que é a Remax Mundo, né, não só Brasil, como vocês olham, o que é a tendência de mercado? Como que o nosso mercado, para onde ele está indo? Ele vai continuar desse jeito? Você falou muito bem no início, é igual em qualquer lugar, mas ele vai continuar igual em qualquer lugar por muito tempo? Vocês estão identificando algumas coisas, alguns padrões e já estão se adaptando? O que é a visão de futuro? Toda visão de futuro tem um pouco de futurologia, né? Tem um pouco de percepção daquilo que vai acontecer no mundo. Existe uma mudança, sim, no comportamento humano. Tem um caso muito interessante, há uns 3 anos, mais ou menos, saiu uma matéria de que, acho que foi no Estadão, dizendo que o jovem não tinha mais vontade de comprar imóvel. Alguma coisa do gênero. Sim. E era salvo engano, um estudo da Deloitte. Cara, antes que o pessoal começasse a me ligar, eu passei a mão no telefone e comecei a ligar para a Deloitte para tentar falar com um cara que tinha feito a pesquisa. Resumo da ópera, consegui falar com o cara e marquei para tomar um café com ele no dia seguinte. À tarde do dia seguinte, ele estava no meu escritório e a gente batendo um papo. E ele falou, não, Peixoto, não é bem assim. Os caras não querem comprar porque eles não têm dinheiro. Estão ficando a civilização mais pobre. Que a gente eles não estão com grana. Isso falando do jovem, da geração Z e tal. Eles não estão com grana. Então, o que muda muito o comportamento das pessoas, eu não estou dizendo que as gerações são totalmente diferentes ou são muito diferentes, eu não estou falando isso. Agora, as narrativas mudam a todo momento. Uma coisa era, na época do meu pai, com 18 anos, que não tinha grana para comprar um imóvel, mas ele dizia, eu quero comprar um imóvel. Hoje a minha filha com 18 anos, ela talvez queira comprar um imóvel, e verdadeiramente ela queira comprar um imóvel, mas ela não diz isso. Por quê? Porque ela não tem condição, e se ela não tem condição, ela comprar um imóvel, é melhor ela ignorar solenemente isso
e dizer que não, ela quer viver de uma outra forma, de um outro jeito. Então, Num imóvel. evidentemente, né? E outra coisa, mesmo com qualquer mudança, alguém vai ser dono daquela propriedade. Exatamente. E A demanda existe. E tomara que a gente esteja ali para fazer a venda daquele imóvel. Então, esse é o primeiro ponto. Um ponto... uma outra coisa interessante é que meu pai, eu trabalhava no Sebrae, e eu comecei foi o único emprego de carteira assinada que eu tive na minha vida, dos 17 aos 21 anos de idade. E aos 18 anos, eu entrei no Sebrae como assistente de tabulação de pesquisa. Era algo, assim, o meu trabalho era olhar a pesquisa, pegar cada uma das perguntas, olhar a resposta, e se fosse sim, eu fazia um tracinho, se fosse não, eu fazia outro tracinho, e ia criando quadradinhos. A coisa mais emocionante no trabalho era quando eu conseguia fechar um quadradinho daquele que ia pro próximo. Eu digo, puta, isso não vai dar certo. Aí eu comecei a estudar muito lá dentro, participar do curso, participar de treinamento e evoluir. Cheguei até a assessoria da superintendência, trabalhei na área de educação lá, muito forte. E eu chegava todo empolgado pro meu pai, todo momento, a todo instante, chegando para ele e falava de gestão. E meu pai foi professor da universidade, foi professor de marketing da Universidade Federal. Chegou um momento que ele chegou e disse, meu filho, vem aqui, venha conversar comigo. E ele me deu um papel, que eu tenho esse papel guardado até hoje, que dizia o seguinte, os modismos gerenciais do tempo. Nós estamos falando, eu tinha 19 anos, 30 anos atrás, 3 décadas atrás. E tinha lá, falando sobre qualidade total, sobre reengenharia e coisas mais antigas. E no final das contas, cara, independente do nome que você coloca, tem alguns princípios que são básicos. E aí, respondendo a sua pergunta, Renato, é o seguinte: ou a gente coloca o cliente verdadeiramente no centro do nosso negócio, ou a gente está morto. 90%, 80%, 70% das imobiliárias não trabalham focados no cliente. Não trabalham focados no cliente. A gente tem um espaço gigante para ocupar, apenas colocando o cliente em primeiro lugar. Não por conversinha mole, não por custom centricity, ou por qualquer... Porque isso dá dinheiro. Colocar o cliente no centro do seu negócio dá dinheiro. Pensar verdadeiramente a médio e longo prazo e atender o cliente olhando o desejo dele para atender verdadeiramente aquilo que ele quer, do que ele precisa, aquilo dá dinheiro. Uma das formas mais eficientes de você perder dinheiro é olhar para a carteira do cliente. É uma das coisas mais fáceis de você se ferrar enquanto empreendedor, como empresário, corretor, é você olhar para a carteira do cliente. Sabe? Então, eu acho que cada vez mais, e aí você vê a tecnologia, você vê a informação, quer dizer, 20 anos atrás não se pensava num podcast. Hoje todos nós somos um veículo de comunicação. Eu nunca gostei de futebol, não sei jogar futebol. E o fato de não saber jogar futebol, as únicas vezes que eu joguei fiz 2 gols contra, então eu não gosto de futebol, não quero assistir. Eu estava na casa de um amigo e ele estava assistindo... Tá com a média excelente, 2 jogos, 2 gols. Não é? As únicas 2 vezes. E é verdade isso. Você imagina o trauma. Mas eu estava olhando, ele estava lá com a história da TV Casé. Eu disse, pô, o que é isso? TV Casé? O que é isso, irmão? Você está assistindo? Peixoto, você não conhece? Cara, isso é maior hoje do que 90% das emissoras de televisão. Olha que piração. Então, o fato de você ser cada um veículo de comunicação, quando você não atende bem um cliente, talvez a rebordosa que você tem, o problema que é gerado por isso seja muito maior. Hoje você tem um reclame aqui, hoje você tem as redes sociais, hoje você... Então, e é para o bem também. Quando você atende muito bem um cliente, a chance de você ter um resultado muito melhor é gigante. Eu acho que a gente precisa ainda melhorar muito para ficar ruim. Eu acho que no mercado imobiliário, de transação imobiliária, a gente precisa ainda, de maneira geral, melhorar muito para ficar no nível básico. A gente é muito arcaico. A gente olha muito para o umbigo da gente. A gente olha muito para a comissão. E a gente olha pouco para o cliente. Peixoto, você entrou nessa parte que fala da tecnologia, principalmente do impacto no modelo
da mídia alternativa, que na concepção atual, redes sociais, não é mais mídia alternativa, já está virando mídia principal, né? Você deu exemplo aí do Casimiro. E eu estou pegando uma referência, até estava vendo agora de manhã, você tem a Prefeitura de São Paulo aqui com o nosso Pablo Marçal, do nada, batendo pessoas da mídia tradicional e conseguindo subir a escala para a Prefeitura de São Paulo. A gente não sabe se vai ganhar ou não, mas mostra a diferença que tem hoje as redes sociais em tudo que está sendo feito. Como é que a Remax tem trabalhado essa mudança de mecanismo de comunicação e automaticamente mecanismo de venda para os seus associados? Como é que vocês enxergam isso e procuram trazer isso para quem faz parte? A primeira coisa é que a Remax ela não olha... tem duas perspectivas em relação a isso. A primeira é que o fato da gente ter 10 mil donos da empresa somente no Brasil faz com que a gente tenha 10 mil pessoas anunciando. Uhum. O corretor da Remax, ele anuncia. O franqueado da Remax, ele anuncia. O trabalho dele é atender o seu planejamento na região que ele quer atuar, que normalmente é uma micro-região, e ele precisa fazer esse trabalho e a gente está junto dele, mas ele é que tira o dinheiro do bolso e ele que faz aquele investimento. Tá? Então, agora, você vai para Juiz de Fora, nós temos mais de 20 lojas no Juiz de Fora. Não tem nenhuma empresa em Juiz de Fora que tenha mais lojas do que a Remax. Então, é uma ilha de desenvolvimento fantástico da Remax. Você vai para Campina Grande do mesmo jeito. Então, você tem vários lugares. Né? Óbvio, São Paulo, estado de São Paulo, a gente tem mais de 200 franquias. Na capital, a gente tem 70 franquias. Então, cada uma delas tem, primeiro, liberdade para desenvolver o seu próprio marketing, mas tem os guidance, né? Os direcionamentos que a gente dá para ser mais efetivo. E um segundo ponto que eu acho que é importante, a gente acabou de fazer uma parceria com a LX muito forte. Né? Nessa parceria, todas as franquias Remax, elas acordaram dia 1º de julho com um pacote premium, que é o melhor pacote da OLX, sem pagar R$1. Você imagina o que é isso? Mais de 600 lojas sem pagar R$1. Por quê? 6 Porque mil reais a gente por loja. tem... Quanto? R$6.000 um pacote. R$6.000 por loja. Tá? Eu não sei exatamente o valor, porque ele é médio. Sim. A gente fez pesquisa, foi de 3 mil a 7 mil. Mas você imagina, o cara já entra com crédito na OLX. Vocês mataram a pau. Anunciar, top. Agora, Peixoto, como isso é possível? Cara, é simples. A gente tem 630 franquias pagando fundo de marketing. Então a gente está usando parte desse fundo de marketing para subsidiar. E aí as franquias vão ter chance de aumentar ainda essa publicidade. Isso tudo se torna um ciclo virtuoso, porque como a gente tem muita gente, imagina, você tem 10 mil pessoas, se cada um der R$100, o impacto que isso tem. Sim. Certo? Cada um der R$100 é R$1 milhão. Então esse volume que a gente tem de pessoas favorece, e todos sendo donos do seu próprio negócio, sem estar sozinho, porque a Remax está junto e eles são a Remax, favorece com que a gente consiga fazer muito bons acordos. Peixoto, e por que você não vai na Globo? Cara, eu adoro a Globo e eu quero ir um dia para a Globo, mas com a grana que eu tenho para utilizar na Globo, eu prefiro fazer marketing estratégico customizado. Eu prefiro pegar o nosso fundo de marketing, por exemplo, e utilizar para treinamento, que é fundo de marketing e eventos. Então a gente tem as nossas convenções, a gente tem os nossos summits, tem vários eventos que a gente promove, e ainda assim, sendo o dinheiro do fundo de marketing e eventos, os franqueados e os corretores pagam. Por quê? Porque não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. É muito mais barato? É muito mais barato do que se você fosse pagar com a qualidade que a gente tem, trazendo quem a gente traz, porque é dividido e partilhado por muita gente e a gente não quer lucrar com isso. Mas a gente consegue mexer no coração do cara e fazer as coisas acontecerem. E hoje eu comungo com você que não faz, a mídia tradicional, né, como eu estou falando que não é mais tradicional, não faz tanto sentido. A gente tem empreendimentos que a gente... posso te dizer que faz uns 3 anos que a gente não investe mais em TV. Eu acho que depende, né? Depende muito da estratégia. Às vezes é muito melhor você pegar e investir num podcast
Por exemplo, o IBREP. É muito melhor ele investir num podcast de vocês do que estar colocando numa televisão. Mas o que tem funcionado, Peixoto, por exemplo, é investir no corretor. Sabe, a gente faz muito mais sentido para mim, por exemplo, pegar 1.000 corretores e fazer uma verba de 500 mil reais para cada um ali do que eu botar 100 mil reais na TV. Eu me ferrei com isso aí outro dia, tá? Fui no imobiliário, dei um baita treinamento, ensinei a galera a fazer sozinho. O que aconteceu? Eles cancelaram o contrato porque o deles estava dando mais resultado do que eles faziam dentro da agência. Mas esse método tem funcionado. Aí eu acendi uma luzinha, falei, caramba, inverti a lógica e assim, deu resultado. Independente de quem ter cancelado comigo não, deu resultado. Mas aí sabe o que você faz, cara? Você vai ver que... E eu acho que isso é o bacana, né? De você se reinventar. Quando isso acontece, você pega o direcionamento da sua empresa e dá uma mexida. Exatamente. E fala, pô, então eu vou fazer o seguinte, se os caras estão fazendo melhor do que eu em determinados momentos, eu vou ensinar esse cara a fazer melhor ainda e vou ganhar dinheiro com isso. Exatamente. A questão é... Mas tudo foco no cliente, percebe? Sim. Foco no cliente. Não é o não ensinar. O cara tá performando melhor. Eu tive uma conversa que alguém falou comigo, pô, mas isso aí é ruim, você perdeu. Eu falei, não, é bom, cara, deu certo. Mas aí entra a confusão operacional, né? Que eu sempre, quando a gente trabalha, eu trabalho com assessoria também de investimento. Então, quando eu chego para um parceiro que vai investir com a gente em algum prédio, nós vamos fazer uma originação de algum ativo... Primeira coisa que eu procuro discutir contigo, eu falo assim, peraí, explica um pouco o que você faz, o que é importante para você, o que te interessa. E de repente eu vejo que o cara, às vezes, a finalidade, a natureza dele é agronegócio, ele montou uma incorporadora e de repente ele está discutindo marketing dentro da incorporadora, mas um negócio que ele aprendeu a vida inteira lá. Não é que ele não possa, a questão é igual que você falou, é o plug and play, né? Para que eu vou passar 10 anos para aprender o que o Renato sabe fazer se é mais fácil eu contratar ele para estar fazendo isso, né? Então, hoje as pessoas, às vezes a gente tem que tomar cuidado no que a gente está escolhendo, porque muitas vezes a gente está escolhendo andar para trás. Sim. Que o conceito de economia, vamos colocar igual você falou, a economia burra, né? Tá falando que as pessoas são meio burras, é a economia de eu acho que eu posso fazer para economizar, mas no final das contas, eu não estou observando a mudança que o mundo está fazendo debaixo dos meus pés. Botei verba ali, eu estava com a ideia de que eu ia conseguir reter o cara e os caras performaram mais. Peraí, qual que é o meu core business? Qual que é o meu carro-chefe? Essa parte de marketing é terrível, né? Porque assim, marketing todo mundo entende. A gente fala, eu sou conselheiro de administração de duas empresas, além de fazer parte do conselho da Remax, e na formação de curso de administração, a gente estava discutindo, eu fiz formação na Dom Cabral, e aí a gente estava discutindo lá com o professor exatamente sobre reunião do conselho de administração de empresa familiar. Então o cara vai lá e vai discutir colocar um equipamento novo da usina e tal, e o negócio custa 50 milhões de reais. Se o cara não entende, o cara vai lá e aprova logo esse negócio para tirar. Agora, não, a gente vai cobrir a garagem da fábrica e vai custar 500 mil, aí todo mundo discute. E se for marketing, meu amigo, aí é que é o inferno. Eu fiz isso no meu perfil, funcionou, né? Assim, todo mundo tem opinião, né? Mas a gente tem optado por isso, exatamente, talvez por essas discussões e algumas coisas porque já são testadas, tá? Estamos aplicando. Antes a gente botava nesse mecanismo, funcionava. Hoje a gente estava discutindo aqui, né? Até de um parceiro de São Paulo, uma grande agência aqui de São Paulo, logo de manhã a gente estava fazendo uma outra gravação. E com o parceiro que nós estávamos gravando, eu falei assim, olha, eu não estou dando conta mais de encontrar agência que consiga me atender nos lançamentos imobiliários, porque não funciona mais o método que ela entregava. Ela vende um serviço e não consegue me entregar, porque o mercado mudou, o dinamismo mudou. Por exemplo, eu estou lá, eu tenho um problema no produto que eu preciso comunicar agora. Aí até eu reportar para a agência, ela conseguiu organizar um post que o menininho de 16 anos ali com o celular consegue fazer, nós estamos putos lá. Porque não saiu, passou uma semana e não saiu, uma comunicação que passou, o mercado está dinâmico, perdi a venda, perdi a oportunidade, perdi um pacote que o governo lançou, entendeu? Então as pessoas às vezes estão ali tentando tropicalizar para ter o controle, mas não perceberam que não tem que ter o controle. Qual é o seu core business? Meu lance não é... Eu falo sempre para o incorporador. Seu lance é construir ou incorporar, nunca é vender. Vender é a emissão da nota fiscal que está ali. Você tem que ter alguém que é especializado para fazer isso. Então, por isso que nos nossos produtos, a gente fala assim, trate bem o corretor. Bota dinheiro. Lá em Brasília, eu falo assim, nós estamos lá agora, eu falo assim, paga o máximo que dê para pagar. Então, se é determinado, vocês vão oferecer 6. Ah, mas tá todo mundo ali, o cara paga 3, o outro paga 6. Não, faz 6.
Porque não é, vamos fazer para cima, que tem que todo mundo vai olhar para a gente, todo mundo vai olhar para o nosso produto. A gente fez um lançamento ano passado, até a gente usou a estrutura da Remax e todo mundo começou a olhar para os nossos produtos, por quê? Porque a gente tratou todos os corretores de forma diferente. Eles ganharam muito mais do que todo mundo. Arrumei uma briga lascada com todos os incorporadores locais, mas o mercado mudou depois que a gente fez isso. Porque o que a gente teve que fazer? A gente olhou, o que ninguém está fazendo? A coisa simples, não estão valorizando quem vende. A mídia, bota dinheiro na mídia, todo mundo na mídia, mas peraí, venda é corpo a corpo. Como você colocou, as pessoas elas compram por relacionamento. Então elas compram quem elas gostam, conhecem e confiam. Com quem que ela se relaciona? Com o Instagram? Não, aqui ela cria conhecimento, tem notoriedade. Ela sabe que você existe. Ela cria um relacionamento frio. Né? Por isso que a gente fala, esquentou, ela tá quente, virou lead. Mas quando virar quente? Quando você senta na mesa, quando você mostra o produto. Ainda é muito difícil uma venda 100% digital. Já fiz dentro dos nossos produtos venda 100% digital, mas na métrica, eu preciso de, mas é muito, eu preciso de 1.000 para 3. É muito complicado, até porque você tem que ter uma marca muito forte para que isso aconteça. Agora, você falou um negócio de fato brilhante e reflete absolutamente a realidade. Saiu uma recente pesquisa nos Estados Unidos, da NAR, e a Remax publicou essa pesquisa, que dizia o seguinte, 63, 64% da decisão de compra e escolha está ligado à assessoria de um corretor em que a pessoa confia. Confiança é a palavra-chave dentro do mercado imobiliário. A gente não pode ter mais corretor Agostinho da grande família. Tem gente que nem sabe o que é isso, mas vocês devem saber, né? Aquele corretor malandro, aquele corretor esperto. Cara, esse cara tem que sair fora, ele tem que morrer. Assim, morrer não no sentido... morrer a forma de fazer. Assim, ele tem que ser extinto. Isso aí tem que ser extinto mesmo, não funciona. E outra coisa que acho que você posicionou muito bem é a questão do timing, né? Recentemente, o Thales Gomes do G4, ele fez ele participou lá esqueci o nome do podcast que ele participou, do Casé. Qual é o nome do... Bem, ele participou de um podcast, o Thales Gomes, e ele falou da esquerda, de mimimi, de quando tem que trabalhar. Então esse negócio viralizou absurdamente. Olha, eu vi isso. O que acontece? E agora sim, ele era um cara muito ligado à área de empresa, ele deve ter assim, duplicado o número de seguidores, triplicado o número de cancelamentos e tal. Ele é um cara muito inteligente, eu tenho uma admiração muito grande pelo Thales. Particularmente eu não falo de política, mas é o meu estilo pessoal. Mas eu admiro muito ele enquanto empresário, enquanto executivo. Mas o que eu achei brilhante foi o seguinte, saiu isso num dia, isso viralizou no mesmo dia e no dia seguinte. Questão de time. 2 dias depois, ele lançou uma campanha dizendo o seguinte, o empreendedor nesse país é um cara que é uma espécie de extinção porque todo mundo trabalha contra ele. E é uma verdade. E aí ele falou o seguinte, a partir de agora, no G4, vocês vão ter acesso de graça. Na verdade, ele não colocou de graça, é um programa que, inclusive, eu participei, muito bom, que custava R$2.000, e eu paguei R$2.000, e ele lançou a R$97, porque ele disse, de graça ninguém dá valor, e você, se quiser fazer, R$97. Timing. Aproveitou o palco que deram para ele, né? Cara, e aí ele melhorou, e o que é bacana, por isso que eu falo que você tem que pensar no cliente. Com isso, o que foi que ele fez? Número 1, ele surfou a onda, isso foi bom para o G4. Número 2, cara, de fato, ele deu alguma coisa para o cliente dele. Valor? Ele gerou valor para a sociedade. Um programa que custava R$2.000, ele está dando por R$97. Então, eu acho que é sobre isso, é sobre time. Não adianta você fazer um post que é importante 5 dias depois, quando o fato aconteceu, quando na verdade você tinha que ter corrigido de imediato. Amanhã já é notícia velha. E já é notícia velha. Uhum. Uma outra coisa que eu queria levar para discussão, até pelo modelo que a Remax tem, de novo, pegando aquela fala sua, que o mercado é micro-regionalizado, o corretor é micro-regionalizado. É uma coisa que no desenvolvimento de produtos, quando eu estou em determinada região, eu falo, olha, eu vou na casa dos outros, eu bato na porta,
eu tiro os sapatos, peço licença para entrar. O que a gente viu na história do Brasil, grandes incorporadores construtores saindo de regiões, indo para outras regiões, tentando lançar produtos. Pegar o exemplo da Brookfield, que não está mais no Brasil, então a gente pode falar, não do maneira tradicional, mas acaba que eu vou implementar o que funciona em São Paulo, em Fortaleza. E existe uma série de situações que precisam ser tropicalizadas. E às vezes essas ações elas danificam a cultura local. Quando a gente vem para o modelo da Remax, o que eu acho que é interessante, eu pego alguém que é local, alguém que entende o que funciona, que tem relacionamento, ou seja, as pessoas conhecem, gostam e confiam dele, e ele cria pequenos times, células dentro dessa região. E ele leva um conceito muito básico do mercado, porque o mercado, se você olhar, se pegar um avião e a gente subir e sobrevoar o Brasil inteiro, você vai ver que não existe, fora São Paulo, uma continuidade de formação urbanística eterna, elas sempre são células. Né? Por que isso? Porque as pessoas elas nascem, vivem e tendem a morrer no mesmo lugar. Porque a mãe quer ficar perto do filho. Então, um comportamento antropológico normal. Então, quando a gente leva isso em consideração, as pessoas podem sair, estudar lá fora e elas vão voltar e elas vão querer lá em Miami comprar na cidade dela o imóvel que ela tem. Quando você junta essa tecnologia, que é gestão, sistema, com uma coisa que é observação do comportamento humano, que as pessoas vão ficar ali, traz um cara que tatua no braço Remax ali dentro, você cria um modelo tão perene, tão de sucesso, que na minha concepção só não dá certo aquele cara que não acredita no que ele está fazendo. Como é que você vê isso hoje dentro da Remax? Você acha que isso foi um achado ao longo do tempo que foi sendo descoberto, ou que, na verdade, era um modelo que já era visionário da implementação e que só precisou ser testado para parar em pé? Porque hoje é modelo de sucesso, mas no início existia talvez essa insegurança, né? Você conhecendo da história e vivendo isso hoje em cada unidade, como é que você trabalha isso com os franqueados e como é que é esse corpo a corpo? Eu acho que tem pontos importantes. A primeira coisa, eu acho que existe uma arrogância muito grande quando você acha que o mercado imobiliário brasileiro se resume a Faria Lima. Então, isso para mim é de uma arrogância sem tamanho. Uhum. Muita gente, você é especialista no mercado imobiliário, e eu falo, cara, eu sou especialista porque eu tenho um celular, porque toda vez que eu vou dar uma entrevista, eu tenho já uma lista de contatos de franqueados que eu respeito muito, e cada vez menos eu tenho mais, e aí eu não consigo falar com todo mundo, mas quando eu vou dar uma entrevista, por exemplo, valor econômico, eu vou lá na lista e falo como é que está a situação no seu estado, na sua cidade. Então eu consigo ter, de fato, o termômetro, o pulso do que está acontecendo no Brasil inteiro. Não porque eu estou sabendo por uma planilha, mas porque eu estou falando com corretores e com donos de imobiliários que são franqueados Remax, que estão nos 27 estados, mais o Distrito Federal, em cidades pequenas e cidades gigantes, como é o caso de São Paulo. E eles me dão, de fato, o pulso. Uhum. E mais uma vez, é por isso que eu acho que a gente não pode ter a arrogância de achar que o mercado imobiliário ele está na Faria Lima. Ele está muito além da Faria Lima, certo? E eu acho que algumas empresas erraram nessa expansão por não ouvir o mercado local, certo? A gente tem, e eu falei logo no começo, você tem a linha central, a base do mercado imobiliário de transações imobiliárias, ela é praticamente idêntica no mundo inteiro. Uhum. Mas quando você vai desenvolver um produto, cara, você tem que escutar, você tem que pesquisar, você tem que viver, você tem que trazer o cara de perto. E a Remax, ela tem um ponto importante. Você fala, Peixoto, mas foi testado, isso deu certo. A Remax é uma empresa global com pensamento local. A Remax é uma empresa que pensa no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas ela respeita as idiosincrasias de cada lugar, de cada região, de cada cidade, né? Então eu tenho situações... isso é tão interessante, né? Eu outro dia eu disse, eu estou muito sem moral na Remax, porque a gente tem um evento que a gente faz em São Paulo e no Brasil inteiro, chamado Max Experience. E esse evento vai ser em agosto,
e estava marcado para um sábado. Só que sábado eu estava vou chegar de San Diego, de um treinamento que eu vou fazer em San Diego. E aí eu disse para a diretora da Remax São Paulo, cara, eu não vou poder estar num evento, vê se você consegue passar para o outro dia, para domingo e tal, porque aí eu chego no sábado à noite e vou estar num evento, por exemplo, no domingo. Peixoto, não dá e tal. Quando foi 3 semanas depois, ela me ligou, deu certo aquele negócio. Eu disse, deu certo. Mudamos para domingo, vai ser no dia 25, salvo engano. Eu disse, puta, que legal, obrigado. Eu disse, não foi para você não. É porque o Arlon, que é um dos franqueados nossos, ele é judeu, então ele não faz nada dia de sábado, então a gente mudou. Eu digo, eu tô totalmente sem moral. Eu digo, não vale uma pipoca. Então, essa questão de olhar para o regionalismo, olhar para quem é importante. E eu brinco com ela, brinquei com a Tayane sobre isso, mas eu fiquei super feliz dela pensar dessa forma. Então, eu acho que quando você começa a olhar o que é regional, começa a valorizar as pessoas que verdadeiramente são importantes, começa a analisar o comportamento dessas pessoas, cara, você pode ser do Japão, você vai vir para cá e vai ter sucesso, mas você precisa buscar esse conhecimento. Porque se você estiver desconectado desse conhecimento, você vai quebrar. 2 coisas para falar com você agora, Peixoto. Primeiro, que eu acho que a gente vai ter que marcar mais um episódio. Ficaria muito feliz. Tem assunto pra dedéu aqui pra gente conversar e que papo gostoso, que troca bacana. Assim. Eu nem comecei a lista ainda. Não, o script foi pro... Mas as melhores entrevistas são essas, né? Que o assunto vai fluindo, vai em ebulição, vai em ebulição. Mas até para manter uma justiça com os demais participantes, a gente precisa dar uma enxugada às vezes no assunto e a porta está aberta para voltar quantas vezes quiser. E aí eu queria que você falasse pra gente quais são os projetos da Remax e, obviamente, do Peixoto, o que tem agora, o que vem por aí e como que as pessoas se plugam, né? A gente falou o tempo todo de plug and play, como que as pessoas se plugam nesses projetos? A gente é uma empresa muito focada e eu, por característica, sou muito focado. Então, eu tenho na verdade, eu tenho 3 grandes objetivos na companhia. Eu preciso aumentar o faturamento das unidades franqueadas, o valor geral de comissão. Eu estava falando antes que a gente foca muito no valor geral da comissão e não no valor geral de vendas. A gente falou de 12 bi, mas o que me interessa é quanto, de fato, entrou no bolso do franqueário e do corretor. Então, eu estou muito focado no aumento do valor geral de comissão. Para isso, eu estou muito focado em ampliação do número de corretores associados. A gente tem mais de 10 mil associados hoje entre corretores e estagiários. A gente quer chegar no final do ano que vem com 15 mil. E para isso eu preciso ter mais franquias na rua. Então, o meu projeto está fundamentalmente baseado nesses 3 indicadores. Como é que a gente vai fazer isso? E o que é que a gente está fazendo? Primeiro, não existe nenhuma guinada de 180 graus. As viradas que a gente dá é 5 graus para um lado, 5 graus para o outro, é ajuste. E a gente está desenvolvendo alguns programas, algumas versões de programas, por exemplo, o programa de acompanhamento Remax. A gente está lançando até o final do ano o novo programa de acompanhamento Remax. Por quê? Porque dá mais autonomia para o franqueado, dá mais autonomia para o corretor. A Universidade Remax, a gente está remodelando toda ela. Então, sempre a gente vai estar ligado à educação, muito trabalho de educação e muito trabalho de estratégia para que a gente consiga, de maneira regional, conquistar mercado. E o mais importante é espalhar a cultura de parceria. Sabe? Esse é um ponto, eu acho que é dos mais significativos. A gente não vê nenhuma imobiliária como corretora, como concorrente nossa. Até porque ela pode se tornar em algum momento Remax. A gente não vê nenhum corretor como concorrente nosso. A gente tem que olhar, mais uma vez, o objetivo quando você pega um cliente é vender o imóvel do cliente. É ajudar o cliente na compra do imóvel. Cara, dane-se quem captou aquele imóvel, ou você tem que ajudar o cliente, você tem que resolver o problema do cliente. Então, essa é uma coisa que eu queria, assim, convidar o mercado imobiliário, conclamar as pessoas que fazem parte do mercado imobiliário a focarem no cliente, a focarem na solução do cliente. Focarem na solução do problema do cliente. Então, esse é um ponto. Em relação a estar junto conosco, é um prazer muito grande. A gente hoje, como eu falei, tem mais de 630 unidades franqueadas. A gente tem um projeto bastante ambicioso na Remax. Cabe muito mais do que 630 no Brasil.
E o que a gente busca hoje, de maneira muito clara, são empresas imobiliárias com algumas características muito claras. Primeiro, empresas com até 15 corretores, muitas vezes empresas que são familiares, trabalham marido e mulher e tal, ou que tem sócio, sempre é bom ter um sócio, tá? E empresas que queiram entrar num novo ciclo de crescimento. Peixoto, mas o que a pessoa, né, eu vou mudar, vou perder minha identidade? De jeito nenhum, pelo contrário. Se tem uma coisa que a gente valoriza, é a identidade e a história daquele empresário que está entrando conosco para se tornar um franqueado. Até porque a gente acredita que a gente não vai ter sucesso, e ele não vai ter sucesso se ele mudar da água para o vinho. O que a gente vai fazer, mais uma vez, é dar whey protein para ele, para que ele fique mais forte e para que ele consiga, de maneira mais estruturada, aumentar a quantidade de clientes, aumentar a rentabilidade dele e aumentar o faturamento dele. Então, esse é o foco da gente. Imobiliário, esse foco 2024, imobiliárias com até 15 corretores, que tenha mais de um sócio. Peixoto, e se for sozinho? Pô, dá certo. Agora, com a quantidade de coisas que você tem que fazer, você vai ter que ter um broker ou vai ter que ter alguém te auxiliando. Porque a gente garante que você consegue entrar num novo ciclo de crescimento. Mas a gente também garante que você vai ter que pagar o preço e você vai ter que trabalhar bastante. Parabéns aí. E eu acho que pode estender o convite. Na verdade é o seguinte, fica convidado você escolher um dos seus franqueados para a gente gravar o próximo podcast Remax aqui. Legal. O papo é bacana, eu acho que tem muita coisa para a gente deglutir. A gente não falou muito ainda de mercado, mas... fica o convite. Já tem até os nomes aqui. Venha pode junto, passar pelo Heriberto, acho que faz a gente sentido. faz uma rodada aí com... Já tem os nomes. Que faz sentido, porque tem tudo a ver com o nosso conteúdo, tem tudo a ver com a nossa audiência, então a gente quer fazer isso porque vale a pena, faz todo sentido comunicar o que tem sido feito por vocês, que como você falou, não só contribui para a própria estrutura da Remax, né, como uma comunicação para quem já faz parte, mas para o mercado no geral que pega como referência e avalia. Se fizer sentido, tem uma estrutura competente para estar se associando. Se você assistiu esse episódio até agora, você vai fazer duas gentilezas para mim. A primeira, de clicar no seguir ou de clicar no assinar, para poder receber mais conteúdos como esse, porque semana que vem tem mais. Segundo, você vai compartilhar esse episódio do Peixoto com outras pessoas do mercado, porque independente de ser franqueado ou não, falamos aqui de gestão e falamos de colocar o cliente no centro. Isso para mim faz total sentido para qualquer negócio, não só para o nosso mercado. Eu acho que se você é franqueado, marca aí no Peixoto, manda para ele, eu vi seu vídeo, compartilha com um amigo, ajuda isso a ganhar escala, você colabora também para o nosso trabalho aqui. Queria agradecer os nossos patrocinadores que tornam isso aqui possível e, em especial, queria agradecer você, Peixoto, pela presença. Sei que você tem uma agenda corrida. Agradecer você por ter batido esse papo com a gente aqui. Foi, de fato, prazeroso essa uma hora e pouco que a gente passou aqui. Muito bom. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, Cleverson. Tanto o Cleverson como você, Renato. Assim, papo super agradável e, de fato, se deixasse, a gente ia fazer um podcast de 3 horas. Pra galera. Nessa ótica é bom. É um indicativo para fazer mais um. Tá aí. É sempre assim, a gente já sabe quando o papo estende, é porque realmente tem a necessidade de fazer mais conteúdo e receber novamente você aqui. Estou à disposição. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, gente, é isso aí. E se você gostou, lembra, mais uma vez, deixa seu comentário, compartilha, indica para um amigo que precisa saber do conteúdo que nós estamos comunicando aqui, porque, como a gente sempre fala, é feito com todo carinho para você do mercado imobiliário, independente se você é corretor, engenheiro, arquiteto, está na nossa estrutura do mercado imobiliário, quer viver desse mercado? Comunica que você ajuda a ganhar escala. Fechou? Até semana que vem. Um abraço. Vamos para cima. Eu sou Cibele Scremin, corretora de imóveis desde 2012. E como você, conheço a rotina e os desafios da nossa profissão. Hoje, mais de 90% das pesquisas começam na internet. E estarmos online é essencial. Eu uso e recomendo o Tecmob por ser uma empresa dedicada ao mercado imobiliário. É muito fácil de usar, tanto para mim quanto para os meus clientes que sempre elogiam bastante, pois eles conseguem encontrar os imóveis com facilidade. Além disso, é bonito tanto no computador quanto no celular. Um outro detalhe é que eu mesma cadastro os meus imóveis. Coloco fotos, faço minhas interações.
tudo de uma forma muito simples. E eles já entram e saem automaticamente dos portais sem eu precisar recadastrar ou remover. Um outro ponto muito importante é que a agenda dele é integrada com a do meu celular. Isso auxilia muito na minha organização. E diretamente do meu site, o cliente consegue me chamar no WhatsApp, viabilizando o nosso primeiro contato. Enfim, das várias opções que eu testei, o Tecmob foi o que melhor me atendeu. E eu convido você também a conhecer o Tecmob. A XT, ela carrega, por mais ser uma startup, ela carrega um conhecimento de mais de 35 anos em gestão hoteleira, através da Atrio Hotéis. Então a XT, ela quer ser a principal plataforma de full service de estadias flexíveis para todos os mercados, né? Através da tecnologia, a gente consegue fazer isso. Em 2018, a AP11 iniciou uma jornada no mercado imobiliário. Em 2021, se uniu ao Santander. Em 2023, tornou-se uma impulsionadora de empreendedores imobiliários. Junte-se à AP11 e transforme o setor imobiliário.